Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Pelo Mundo América Latina. Me acompanha, como sempre, aqui o professor Aurélio Fernandes. Hoje vamos aprofundar sobre o tema referente à crise no Haiti, um país que passa por uma situação muito difícil. Tem um histórico aí tanto recente, né, como não tão recente. Uma história muito complicada, um país que foi muito aí atacado e acossado pelo imperialismo estadunidense. Também vamos falar sobre a pobreza na América Latina, que vem, infelizmente, crescendo de forma exorbitante. Vamos estar falando sobre temas importantes do Peru, né, que tem as eleições que se aproximam, que, por sinal, teremos cobertura aqui no Cotidiano, e diversos outros temas, né? A Bolívia vai avançando, o governo do MAS vai avançando em temas importantíssimos, inclusive o encarregado da polícia militar de lá, que foi uma das lideranças do golpe de Estado, vai estar sendo julgado, né, já foi preso. Então, são vários pontos importantes aí que a gente vai estar discutindo no programa de hoje. Mas antes de tudo, né, como sempre, já pedimos que se inscrevam no nosso canal, lá no youtube.com/cotidiano news, que também curtam a nossa página no facebook.com/cotidiano news. Nos acompanhem nas outras redes, no Twitter, no Instagram, onde a gente também publica aí diversos conteúdos que são interessantes e é importante que você também acompanhe na sua casa. Então, já vou passar a palavra aí para o professor Aurélio Fernandes, que temos diversos temas aí para tratar na noite de hoje. Boa noite, professor Aurélio. Ativar seu microfone. Boa noite, Douglas. Boa noite às e os ouvintes. Né? Boa tarde, bom dia, enfim, no momento que você for assistir aí o nosso programa. Quem perder, já sabe que pode aqui na internet no dia seguinte, nos dias subsequentes, tá aí ouvindo na condução, enfim, ouvindo em casa, com calma, né, para poder acompanhar aí o nosso clipping de notícias aqui, comentários, né, da América Latina. Bom, hoje a gente vai começar comentando sobre o que a gente pode chamar de um super domingo eleitoral, né, na América Latina, dia 11 de abril, né, do dia 11 de abril, vai ter uma série de processos eleitorais aqui na América Latina, o segundo turno no Equador, né, o neoliberalismo do banqueiro Lasso de um lado e o progressismo do Andrés Arauz do outro. No Chile, vai haver a eleição dos que vão conformar a Assembleia Constituinte, que vai, enfim, finalmente o Chile vai abandonar, vai jogar para trás a Constituinte pinochetista, e existem grandes perspectivas aí de uma radicalização no processo a partir da mobilização da organização popular e classista em torno dessa Constituinte, e a eleição no Peru, né? Essa eleição no Peru não é qualquer eleição, quer dizer, entre essas todas que nós estamos comentando aqui, talvez ela seja a mais importante no sentido de apontar uma virada aí na correlação de forças, né, no sentido desse progressismo, com todos os seus limites, como a gente sempre, né, como eu sempre coloco aqui. É um avanço, é claro, mas de toda maneira tem uma série de limites. Mas são limites que vão enfrentar uma realidade muito complexa, né, na nossa região. A CEPAL, essa semana, notificou, né, que 1 em cada 3 latino-americanos sofrem, né, vivem sob o limiar da escassez moderada, e 8 em cada 10 são vulneráveis, para vocês terem uma ideia. O vírus apenas vem exacerbar, né, uma realidade violenta de desigualdade social, que já é histórica, são desigualdades, são questões estruturais, que a maioria dos governos nunca se preocupou em enfrentar isso, e mesmo os governos progressistas passaram, né, rabiscaram minimamente aí a superfície, né, dessas desigualdades estruturais. Ainda não se sabe como vai ser a saída da crise, né? Só sabemos que vai ser uma saída extremamente difícil,
E a CEPAL calcula que a pobreza extrema atingiu seu nível mais alto desde 2000. Para vocês terem uma ideia, 12,5%, um em cada 8 latino-americanos está na pobreza extrema. Mais de um ponto por percentual do que há um ano atrás. Então, em um ano, aumentou um ponto percentual os que estão na pobreza extrema, que, enfim, a tendência, né, é isso se ampliar com, enfim, a falta de políticas aí para romper aí com as consequências da pandemia dentro da sociabilidade capitalista. Mas os grandes empresários continuam aí ganhando muito dinheiro, né, conseguindo sobreviver muito bem com a crise. Bom, nós vamos começar pela Argentina, né? A Cristina Kirchner sai da posição de réu para acusar a justiça, né? Ela afirma que não pode haver democracia na Argentina com a justiça que está na Argentina. Ela foi perante a Câmara de Cassação. Ela explicou que a ação judicial do dólar futuro é um caso que testemunha o lawfare, onde juízes e a mídia cooperam para favorecer o macrismo e perseguir os movimentos populares. Ela destacou duramente a responsabilidade judiciária na crise que abala hoje a Argentina. Ela afirma que houve toda uma manobra e manipulação com a questão do dólar futuro que contribuiu com o triunfo do Maurício Macri em 2015, e contribuiu conscientemente, né? Incluiu, inclusive, uma batida na central mesa de operações do banco durante o expediente bancário 5 dias antes da votação, ou seja, foi toda uma política no sentido de garantir a vitória do macrismo, e aí nós estamos vendo aí a consequência para a Argentina, né? Exatamente isso, né, leva a grande discussão que está havendo hoje na Argentina, que é o famoso FMI Gate, que está colocando o Macri no banco dos réus. E aí o judiciário hoje tem que tomar uma postura em relação a isso. Por isso a cobrança dura aí da Cristina, né? Foi um crédito atípico de quase 45 bilhões de dólares, né? Dos quais, na realidade, crédito de 57 bilhões de dólares, e 45 mil foram desembolsados e tomados por Macri com o Fundo Monetário. E isso sem nenhum procedimento concernente à lei da administração financeira e à Constituição da Argentina. Então, foi ilegal e é um crime, né? É um tremendo de um crime. E, obviamente, tem diferenças enormes com o chamado caso dólar futuro contra a Cristina Kirchner. E o Alberto Fernandes, né, tomou uma postura firme, promovendo uma medida inédita para um presidente de democracia. Ele simplesmente iniciou uma ação criminal contra os responsáveis. Ele não está vendo isso só de uma forma administrativa, ele iniciou uma ação criminal. Então, ele está comprando realmente, né, digamos, comprando o barulho com esses setores aí que se locupletaram durante o período do macrismo e levaram a Argentina à crise violenta que garantiu, inclusive, o retorno do peronismo ao governo, né, e, enfim, a melhora da situação da Argentina desde o início do governo do Kirchner. Bom, daí nós vamos para Cuba, né? Em Cuba, as autoridades já, né, autorizaram o início da terceira fase da Soberana 2, a primeira vacina que está passando da fase 2, e provavelmente Cuba, no segundo semestre, vai vacinar em massa a sua população, e essa vacina é uma vacina que poderia, por exemplo, estar sendo adquirida, né, por outros países da América Latina, em especial o Brasil, que vive um problema seríssimo com a questão das vacinas, com o Ministério da Saúde a cada dia diminuindo mais, né, a quantidade de vacinas que inicialmente ele havia,
né, dito que compraria, o Ministério da Saúde disse que compraria, sei lá, 45 milhões de vacinas, isso vem diminuindo, e nós estamos vendo aí vários estados, vários municípios sem condições de dar continuidade à campanha de vacinação e um aprofundamento brutal, né, da pandemia. Bom, isso não ocorre só no Brasil, né? Nós vamos sair aqui da Argentina, nós vamos para o Paraguai. No Paraguai está uma situação, né? Semana passada nós vimos, na sexta-feira, né? Depois de um momento em que os hospitais no Paraguai entraram em colapso, todas as operações foram suspensas, porque não haviam vacinas, medicamentos básicos, os hospitais ficaram sem capacidade para receber pacientes em unidade de terapia intensiva. O Ministério da Saúde informou que todas as intervenções cirúrgicas seriam suspensas por tempo determinado para poder destinar os recursos para a pandemia, e isso gerou uma revolta brutal, né, no Paraguai, né, em que a população saiu às ruas para contestar, né, a gestão, a ineficiência na gestão da pandemia por parte do governo. Para vocês terem uma ideia, né, em Assunção, milhares de manifestantes obrigaram a polícia a pedir trégua. O presidente conservador Mário Benítez deu a todos os seus ministros que se demitam, mas a palavra principal era fora Marito. Milhares de pessoas romperam as barreiras de segurança à volta do Congresso, construíram barricadas, atiraram pedras na polícia, a polícia disparou canhões d'água, bala de borracha, gás lacrimogêneo. Houve pelo menos um morto e 29 feridos, e 18 manifestantes e os restantes policiais. Para vocês terem uma ideia, né, os confrontos levaram o delegado policial Silvino Leguimazon a pedir um cessar-fogo, porque as balas de borracha que eles usaram acabaram. E depois disso a manifestação voltou a ser pacífica, ou seja, o que estava gerando a violência, né, não eram os manifestantes, era a repressão por parte, né, da polícia. O ministro da Saúde, Júlio Mazzoleni, já tinha se demitido depois de uma votação no Senado ter exigido sua saída. Mas os protestos não pararam por causa disso, ou seja, manteve-se uma vigília exigindo a saída do próprio presidente. A palavra de ordem era fora Marito. É ao chefe de Estado, Mário Abdo Benítez, que eles estão se referindo. Ele foi líder do que chegou a ser o partido único durante a ditadura e é filho do antigo braço direito do ditador Alfredo Stroessner. Está no cargo desde 2018 com uma plataforma política que junta liberalismo econômico e conservadorismo. Está tentando resistir de todas as maneiras. Pediu para todos os ministros renunciarem, no sentido que ele estaria ouvindo, né, os cidadãos, mas, de qualquer forma, não era isso que os manifestantes exigiam. Eles queriam o fim do governo. Na realidade, essas manifestações estão demonstrando o cansaço do povo paraguaio. Muita gente está impressionada no próprio país, dizendo que essas manifestações são raras, né, no Paraguai. 3 dias consecutivos de protestos são quase um recorde, disse o líder da Frente Iguaçu, Léo Rubim. Tem muita gente que tem saído para a rua de forma pacífica. Tem conhecidos que não costumam participar de mobilizações. Pessoas que nem costumam protestar no Twitter. E dessa vez foram às ruas. As pessoas estão sobrecarregadas e cansadas. Isso aí que está acontecendo no Paraguai é um pouco, né, uma prévia do que pode acontecer em vários países latino-americanos, porque realmente as pessoas estão ficando sobrecarregadas e cansadas da incompetência, né, e da falta de vacinas, que também não é só fruto da incompetência, mas é fruto também da desigualdade de vacinas que a gente está vendo aí no mundo, da distribuição, em que as grandes empresas farmacêuticas venderam uma quantidade enorme de vacinas que não têm condições de produzirem. E isso, obviamente, sempre vai estourar, né, em cima dos países mais pobres. Bom,
presidente Benítez mudou o seu ministério, mas os protestos continuam. Enfim, o Paraguai está vivendo picos históricos de contágio, né? E vamos ver aí como é que, nas próximas semanas, né, o povo paraguaio responde a essa tentativa do Benítez de sair, né, quase um referendo revogatório de rua, né, que ele está sofrendo. Bom, daí nós vamos para o México. No México, é impressionante, né? Isso é uma característica da nossa pátria grande. 64 assassinatos de políticos foram cometidos antes das eleições parlamentares no México. Então, entre setembro e fevereiro, né, houveram vários assassinatos políticos visando influenciar as eleições parlamentares e regionais de junho próximo. O crime organizado e o crime do colarinho branco têm um repertório de ações variado para influenciar essas eleições por meio de estratégias de cumplicidade ou pressão violenta, disse a ministra da Segurança, Rosa Isela Rodrigues. Essa é uma característica que a gente vê aí em toda a América Latina, né? E isso é uma política. Na realidade, nós vamos comentar hoje a situação no Haiti. A gente vai entender um pouco mais que isso não é uma característica só do México, nem é uma coisa inerente à nossa região, é uma coisa que vem de fora. Mas a gente vai discutir, né, mais à frente. Agora vamos à Venezuela. Na Venezuela, o presidente Maduro anunciou o recebimento das primeiras 100 mil doses da vacina Sputnik V, né? Foi em 13 de fevereiro, isso. Começaram, né, a administrar, né, a vacina, cerca de 60% dessas doses foram utilizadas, priorizando o pessoal médico, funcionários, legisladores, e inclusive o presidente venezuelano e a primeira-dama, né, receberam a primeira dose da vacina Sputnik V. Para ter uma ideia, a Venezuela, com cerca de 25 milhões de habitantes, investiu 200 milhões para comprar 10 milhões de doses da vacina russa. Bom, essa semana também, né, a Venezuela comemorou o Dia do Antiimperialismo Bolivariano, enfim, declarado há 5 anos pelo presidente Nicolás Maduro, né, com o objetivo de homenagear a posição patriótica do povo contra as ações intervencionistas dos Estados Unidos. Lembrando, né, como o Maduro reproduziu na solenidade a fala de 200 anos atrás do Bolívar. Os Estados Unidos parecem destinados pela providência a atormentar a América com misérias em nome da liberdade. Bom, e aí, obviamente, a próxima notícia é exatamente os Estados Unidos, né, e a continuidade das medidas, né, unilaterais contra a Venezuela. Curiosamente, se é que existe alguma curiosidade nesse sentido, nós vimos uma notícia algumas semanas atrás sobre o tratamento que o governo narcoterrorista da Colômbia iria dar aos imigrantes venezuelanos, né, no sentido de acolhê-los, né, na Colômbia. Bom, os Estados Unidos acabou de anunciar essa semana que vai conceder aos venezuelanos que estão nos Estados Unidos o status de proteção temporária. O TPS não é bem um visto, mas ele vai conceder residência temporária e autorizações de trabalho aos seus beneficiários. Só tem um detalhe: o TPS ele tem uma lógica de declarar que as pessoas que têm acesso a esse TPS, elas declaram que têm um grande risco para poder retornar ao seu país. E isso aí é uma grande balela, como se os Estados Unidos estivessem querendo lavar, né, a sua responsabilidade na situação desses imigrantes, porque esses imigrantes saíram da Venezuela em função não de um risco político na sua permanência em solo venezuelano,
mas em razão das consequências. Nós já vimos isso aqui, tivemos um tema especial sobre o boicote à Venezuela, né? Eles saem, né, da Venezuela pelo boicote que sufoca violentamente a economia venezuelana. E aí, aplicar o TPS de uma forma massiva, como eles estão querendo fazer, eles tentam, de certa maneira, e isso é excepcional nos Estados Unidos, eles querem tratar o caso venezuelano como se fosse uma questão humanitária, fosse uma responsabilidade do governo venezuelano. E, na realidade, né, a própria Organização Internacional para as Migrações, que é um sistema vinculado às Nações Unidas, dizem, né, se referem aos migrantes venezuelanos como migrantes econômicos, que deixam seu país por motivos estritamente econômicos ou trabalhistas. Então, existe uma diferença entre refugiados e migrantes por razões econômicas. Isso foi, inclusive, sublinhado na Declaração de Nova York, de 2016, que foi assinada por 193 Estados-membros da ONU. Então, os Estados Unidos, que é o principal promotor dessas, né, iniciativas individuais contra a Venezuela, são os verdadeiros autores materiais do que está acontecendo na Venezuela, que leva a esses fenômenos migratórios, né, e querem limpar a sua imagem através da viabilização desse TPS. Ele vai, com isso, ele tenta, acho que não consegue, mas ele tenta, na realidade, encobrir os crimes contra a humanidade que ele está cometendo contra quase 30 milhões de venezuelanos. Ou seja, estão querendo construir uma narrativa humanitária para o que eles fazem na Venezuela, que é levar o povo venezuelano à miséria mais absoluta, que é o que eles pretendem, para que esse povo venezuelano se revolte e derrube, né, o governo do Maduro e abandone o processo revolucionário bolivariano. E que não tem surtido efeito, né? O que ele está conseguindo com isso nos Estados Unidos, com essa TPS, é a criação artificial de centenas de milhares de refugiados, ou seja, para reforçar o discurso, né, de olha só, nós temos aí, né, centenas de milhares de refugiados, comparável inclusive à Síria, a quantidade de sírios e tudo mais, ou seja, né, mais uma vez o imperialismo, né, querendo varrer para debaixo do tapete, através dessa TPS, a sua responsabilidade no fluxo migratório devido às consequências do bloqueio, né, econômico à Venezuela. Bom, mas não tem só notícias ruins, né? Tem notícias muito boas. Por exemplo, os medicamentos iranianos reduziram os preços na Venezuela em até 70%. É muito interessante que Irã e Venezuela, nos últimos anos, têm desafiado as sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos e aumentaram a cooperação em vários setores, incluindo a energia. Nós vimos, né, várias tentativas de retomada, algumas, né, refinarias venezuelanas voltaram a funcionar em função desses acordos, na economia e na saúde. É uma aliança estratégica, né? O Irã está fornecendo medicamentos com produtos, né, que são sancionados, bloqueados, né, devido a essas decisões unilaterais dos Estados Unidos, a um baixo custo. Para vocês terem uma ideia, as empresas aumentaram as vendas em mais de 300% em um ano, por conta da venda desses medicamentos de baixo custo. E aí, por causa disso, as farmácias, os distribuidores estão baixando os preços. É um projeto, eles criaram inclusive o serviço de farmácia móveis, né, que distribuem, vão vendendo, né, nos bairros, né, vão vendendo os remédios e tudo mais, e esses remédios a um preço bem, né, acessível. Muitas cidades venezuelanas estão distribuindo centenas de medicamentos a preços solidários e justos para a população através dessas farmácias
móveis, mas não fica só nisso, né? O Irã está apostando nessa estratégia conjunta de produzir remédios, produzir drogas, né, iranianas, remédios iranianos no território venezuelano. E com isso reduzir mais ainda o preço desses remédios. Para vocês terem uma ideia, mais de 8 milhões de venezuelanos foram beneficiados. São 34 farmácias fixas e 18 móveis, com tratamentos para diversas patologias. Para vocês terem uma ideia, a Venezuela não tem condições de importar, devido ao bloqueio americano, vários remédios fundamentais contra patologias crônicas, agudas e assintomáticas, tais como hipertensão arterial, diabetes, hipotireoidismo, Parkinson, processos infecciosos, doenças respiratórias, patologias convulsivas, doenças ginecológico-obstétricas, tratamentos pediátricos, enfim. Né? E muitos venezuelanos faleceram por falta desses remédios. É um crime contra a humanidade perpetrado pelo imperialismo estadunidense. Bom, para vocês terem uma ideia, para fechar essa notícia, o Irã produz cerca de 97% dos seus medicamentos, né? E ele pretende fornecer à comunidade venezuelana, né, a possibilidade de chegar também a essa marca. Né? Bom, da Venezuela vem a notícia também, lembra que nós comentamos algumas semanas atrás da tentativa de suborno, né, do governo colombiano em relação a militares venezuelanos. Bom, o governo venezuelano anunciou a detecção de 600 casos de suborno, né, dos seus militares. Tentativa de compra, né, e tudo mais. Para você, o país vizinho, né, a Colômbia, tem como objetivo desarmar a FARC e procurar constantemente traidores que vendam e sabotem o sistema de armas da Venezuela. Bom, e aí, obviamente, o Maduro denunciou que Bogotá, com isso, busca desesperadamente o caos no sistema de armas do país bolivariano, obviamente, com o interesse de facilitar uma intervenção militar. Né? Então, a Venezuela está atenta e está respondendo a essa tentativa. Claro que a Colômbia, aí, junto da CIA, né, junto do sistema de espionagem, né, americano. Bom, e, mais uma vez, como sempre, o Maduro rejeitou as repetidas acusações da Colômbia de que o governo venezuelano está abrigando membros da extinta guerrilha. Toda vez que a Venezuela denuncia as tentativas de suborno, as provocações, as falsas bandeiras que são levadas a cabo pela Colômbia, a Colômbia, de novo, repete que existem membros da extinta guerrilha das Farc no território venezuelano. Então, ou seja, o objetivo deles é tentar violar, claro, a soberania territorial da Venezuela e tentar criar um conflito armado entre os dois países. Bom, para vocês terem uma ideia, como isso nós já até comentamos aqui, né? Esse escândalo dessas tentativas de suborno não envolvem apenas suborno para sabotagem e procurar informações, né? Aquela operação Gideon contra a Venezuela, um dos presos revelou que a inteligência colombiana conhecia todos os detalhes da ação ilegal, que visava assassinar e sequestrar altos funcionários venezuelanos. Então não é meramente uma tentativa de conseguir informações e sabotar, é muito mais do que isso. Né? Bom, na Bolívia, nós tivemos eleições para governadores no domingo, né, e mais de 300 prefeitos, 4 meses da posse presidencial do Luiz Arce, e foram prefeitos e vereadores de 336 municípios. Houve uma série de inabilitações, processos judiciais contra alguns candidatos de direita, que estava meio perdida nessa eleição, sem uma liderança clara, mas também, por outro lado, tornou visíveis algumas fraturas dentro do MAS, principalmente após a saída de Eva Copa, ex-presidente do Senado.
né? Mas, de qualquer maneira, né, o oficialismo do MAS e a oposição mantiveram um controle distribuído, né, nos departamentos dos maiores prefeituras aí da Bolívia, reproduzindo em grande parte o mapa político regional após eleições silenciosas e sem grandes surpresas, segundo as redes de televisão. Os resultados finais vão ser conhecidos nos próximos dias. Ao mesmo tempo, o parlamento, né, da Bolívia está exigindo o julgamento da Agnes por genocídio, né? A Comissão Plural de Justiça do Parlamento Boliviano convocou o Procurador-Geral da República para explicar sua inação ante o pedido de ação penal contra a ex-presidente autoproclamada Janine Áñez, acusada de crimes de lesa humanidade por ter ordenado a repressão dos manifestantes contra o golpe que derrubou os Morales em 2019, aquele golpe policial militar, né, que houve em 2019. Os famosos massacres em Escaba e Sencata, né, que causaram 30 mortos e numerosos feridos. É curioso, nós vamos hoje falar sobre o Haiti, como, né, são semelhantes, né, os processos, a participação das forças policiais nesses processos políticos, né, e como esses processos reproduzem o que acontecia na América Central, né, na década de 80, na década de 90, enfim, para a gente ter uma noção de que isso não é porque nós somos uma república, somos um conjunto de repúblicas de bananas e que não temos capacidade de nos governar, mas que toda essa realidade vem de fora do nosso continente, né, vem diretamente da América do Norte. Bom, no Peru, nós estamos vivendo agora no Peru um momento histórico, né? O Alberto Fujimori, mais uma vez, vai para as barras da justiça e está sendo condenado, vai ser provavelmente condenado por esterilizações forçadas de centenas de milhares de mulheres, maioria pobre e que não falavam espanhol e foram operadas sob coação, como parte de um plano de combate à pobreza. Então, era quase uma lógica de campo de concentração. Você pegava as mulheres, jogava numa ambulância, levavam como gado para um hospital e, a partir daí, submetiam essas mulheres à cirurgia de esterilização. Né? Para vocês terem uma ideia, várias declarações de mulheres que diziam: mas peraí, eu não sei o que é isso, como é que é essa história, o que significa amarrar as trompas, o que é a laqueadura? E aí a resposta dos médicos era: você é uma ignorante, você não sabe nem por que está aqui. E faziam o procedimento, e realizavam o procedimento. E isso era uma política de governo. Bom, claro, esse é só uma das faces, né, da realidade peruana. E, óbvio, isso aí leva, como está levando, né, no Paraguai, um cansaço da população, também leva um cansaço da população peruana. Então, você hoje tem, no Peru, vão haver eleições, em 11 de abril, você tem uma conjuntura que aponta para a necessidade de mudança, né? Só que essa necessidade de mudança se divide em 23 candidatos. Né? São 23 candidatos que estão se ofertando aí, né, ao eleitorado peruano para disputar as eleições presidenciais. Nas últimas semanas, várias notícias que nós tivemos aqui, né, pelo mundo América Latina apontam a profunda crise institucional, né, que o Peru vem passando e que não é de hoje, né? Talvez o Peru tenha sido, digamos assim, né, um dos países que mais ex-presidentes se envolveram em escândalos, em roubos, enfim, né? A ditadura do Alberto Fujimori foi sucedida por governos que praticamente todos se caracterizaram para um modelo econômico liberal e absolutamente todos foram marcados por casos de corrupção.
né? E como eu estava falando, né, o Peru está em primeiro lugar aí no pódio de ex-presidentes recentemente presos ou fugido, né, da justiça. Pela direita, pelo centro, com um discurso populista liberal, os últimos 30 anos do Peru, os partidos de direita que ocuparam o governo e alguns de centro-esquerda que assumiram o discurso, né, da direita, o programa da direita, só conseguiram com isso garantir um crescimento econômico sem redistribuição, sem distribuição da renda e uma crise de representação política cada vez maior, né? E esse descontentamento foi se acumulando e faz essa eleição um momento determinante aí para a história peruana, né? Os peruanos não decidiram seu voto, mas sabem o que não querem. Não querem que continue como as coisas estão até agora. E por isso, é curioso isso, né? Eles sabem o que não querem, mas não decidiram o seu voto, é que nenhum candidato chega a 12% dos votos. As adesões não transcendem eleitorados de nicho ou máquinas partidárias, não conseguem ultrapassar essas bolhas aí, né? Porém, o clima é que será uma eleição plebiscitária. Por exemplo, a CELAG fez uma pesquisa que mostrou que 67% dos peruanos acreditavam que a crise política poderia ser resolvida com uma nova Constituição. 42% declararam querer uma nova Constituição contundentemente. E apenas 7,7% estavam inclinados a manter a Constituição de Fujimori intacta. Ou seja, os peruanos estão querendo votar para romper com um determinado contrato social. Estão querendo um novo contrato social para o Peru. E na ausência, né, disso, o eleitorado está desesperançado em relação à eleição e céptico em relação a esses candidatos que estão se propondo, né, a liderar esse processo. E isso está empatando todas as candidaturas e empurra a maioria esmagadora dos votos para abstenção ou indefinição. Então, há pouco menos de um mês, né, se percebe claramente que haverá segundo turno. Somente 4 dos 23 candidatos lideram com alguma vantagem, né? Está se polarizando o cenário, né? O cenário está polarizado. Uma forte volatilidade nos votos, como nós vimos, né? E a candidata Verônica Mendoza é a que parece com mais possibilidade de, né, chegar ao segundo turno, né, e disputar com algum candidato, né, da direita. Bom, a última pesquisa, que foi publicada no domingo, mostra que a intenção de voto está encabeçada pelo Ione Lescano, com 11,3%, seguido de perto pela Verônica Mendoza, com 8,9%, e os dois iriam para o segundo turno. São os dois candidatos mais rupturistas, mesmo um mais conservador e a outra de centro-esquerda. E os dois que mais têm trabalhado com a ideia de uma mudança constitucional. Bem atrás está o ex-goleiro de futebol, né, Jorge Forsyth, e a Keiko Fujimori, que mais uma vez, pela terceira vez, né, tenta, né, a eleição presidencial. E há um estreitamento evidente das opções centristas a favor das propostas mais radicais, no sentido daquelas que vão à raiz, né, dos problemas. De um lado, o binômio Lescano-Mendoza, à esquerda, por outro, Keiko e o Lopes Aliaga, como expressão de um fortalecimento de uma opção de direita. O que esses polos têm em comum é um discurso desafiador da realidade atual do país e um voto de rechaço. No meio, e não no centro, está o Jorge Forsyth e o Júlio Guzmán, uma centro-direita liberal, mais associada à continuidade do que à mudança. O Lescano, apesar das baixíssimas adesões, é o mais bem posicionado. É um deputado nacional. Nos últimos 18 anos ele foi deputado nacional.
a Ação Popular, que é o seu partido, apesar de ser o mesmo partido do ex-presidente Merino, né, que saiu após uma massiva mobilização popular, o Lescano conseguiu se impor nas eleições internas e liderou uma virada discursiva para se distanciar do setor mais conservador. Então, ele se apresenta como uma liderança conservadora de centro-esquerda, né, e que tenta amalgamar as reivindicações populares com uma nova Constituição, com a nacionalização dos setores estratégicos, porém com uma marcada oposição à agenda de gênero. Ao mesmo tempo, seu partido histórico, a Ação Popular, lhe oferece um ponto de partida sólido à ideia de governo que pode atrair um eleitorado em busca do mal menor, né, que é outro fantasma aí que percorre a Tivemos um problema na conexão, o professor Aurélio já está voltando. internet. Professor, Boa mas noite. a minha caiu também, eu acho que foi um problema no aplicativo aqui também, porque a gente... Não, bom, de qualquer maneira, a minha caiu aqui mesmo. Ela está desconectando. Eu não sei o que aconteceu no meu computador de umas 2 semanas para cá. De tempos em tempos, é sempre nesse horário. Ele desconecta, eu tenho que conectar de novo. É às 9 da manhã e às 9 da noite. Não sei se é algum Eu não, vírus. caiu também. Caiu a minha também. Mas já chequei no YouTube, está tudo ok. Já então, voltamos. Então, vamos lá. Então, eu estava falando, se eu não me engano, eu estava falando sobre a Mendonça, que é a Verônica Mendonça, que está do partido do antigo Ollanta Humala, que chegou a ser presidente do Peru. Era, inclusive, na época, uma esperança no sentido de começar no Peru um processo parecido com o que estava acontecendo na Venezuela, na época, uma grande expectativa e que traiu todas as expectativas, caminhando para um governo completamente errático e que rapidamente foi desarticulado e derrubado. Bom, a Mendonça, ela é a mais estável das opções, né, na eleição peruana, e o seu eleitorado, isso é que eu acho interessante e importante, lidera a intenção de voto dos jovens, da juventude, do Peru rural, ou seja, o setor, né, mais indígena, mais identificado aí, né, com a possibilidade de um socialismo à la Mariátegui, né, e o seu eleitorado é composto sobretudo por mulheres, 51%, mas não são qualquer mulheres, são mulheres dos setores populares. E ela é a candidata mais votada, de longe a mais votada, nos setores mais empobrecidos. E por isso mesmo tem uma forte presença territorial no sul do país, onde ela concentra 13% das intenções de voto. Ela vem se mantendo desde novembro, né, entre os favoritos. Naquele momento, ela se conectou com os protestos de rua e fortaleceu
o discurso pela necessidade de um referendo constitucional, propondo uma segunda urna nas eleições presidenciais, né? E aí, enfim, nós vamos ter uma série aí de desafios pela frente, né? Ela vai ter, para ela conseguir avançar, né? Ela vai ter que primeiro concentrar o voto útil de esquerda, sem afugeitar o eleitor desideologizado, né? Melhorar os seus números no território, né? A região sul tem uma tradição mais combativa e, por outro lado, a região metropolitana de Lima, em que o Lescano tem uma boa expressão, né? Ela propõe a reforma agrária, a disponibilidade da internet como direito humano e uma nova legislação para a mineração. E aí esses são eixos estratégicos para atrair esses setores. Em terceiro lugar, bem enfraquecido, está o Jorge Forsyth, que está em queda desde o começo do ano. É uma lógica conservadora, né? Assume um discurso de mão pesada, né? Ele quer disputar o eleitorado de direita. E, no último lugar, está a filha do ex-presidente Alberto Fujimori, que lançou uma campanha centrada na figura do seu pai, né? É o Tino Volta, é o título, é o jingle da campanha dela. E está apostando no confronto com a Verônica Mendoza como uma forma de tentar polarizar, né, com a esquerda, né, para aglutinar o eleitorado de direita e tentar ir para o segundo turno. Porém, né, nas últimas semanas, um outro candidato ultraconservador, que eu comentei na semana passada, Rafael Lopes Aliaga, vem ganhando espaço na mídia e está roubando parte do seu espaço e, com isso, enfraquecendo ela, que já está, né, já está em último lugar aí, nessa linha de frente aí. Bom, saindo do Peru, a gente vai para Honduras e, curiosamente, né, é interessante que um promotor dos Estados Unidos, né, denunciou, na abertura do julgamento federal contra o suposto narcotraficante Johnny Fuentes em Nova York, que o presidente hondurenho Juan Orlando Hernández ajudou a contrabandear milhares de quilos de cocaína para os Estados Unidos. Diz que o Giovanni Fuentes, subornou o presidente de Honduras e se tornou intocável como resultado dessa associação. O presidente o tornou à prova de balas. Então é bem interessante. Honduras, né, que foi fruto de um golpe, é isso que se transformou, né, depois da derrubada do presidente eleito pelo voto popular, democraticamente. Honduras se transformou nisso, um entreposto de tráfico de cocaína, né, levado a cabo por um presidente, né, e por presidentes, acredito eu, né, que desde o golpe vem desgovernando Honduras e levando uma tremenda violência contra a população, que continua lutando, continua se manifestando. É isso que se transformou Honduras. Bom, de Honduras nós vamos para o Panamá, é a nossa última notícia de hoje, né, que os relatos de abusos policiais se multiplicam no Panamá. É uma característica só, né, do Brasil, da Colômbia. Essa semana houve um apelo por parte das Organizações das Nações Unidas para garantir o respeito aos direitos humanos durante os protestos no Panamá. Houve vários protestos contra as medidas neoliberais. E aí as denúncias estão indo em todas as direções, né? Desde os membros do Serviço Nacional de Fronteiras que expulsaram famílias em comunidades alternativas, até agentes da Polícia Nacional infiltrados em meio aos protestos ocorridos nos últimos anos. O Movimento Comunal Nacional Frederico Breton trouxe descontentamentos ao redor do Ministério da Segurança no dia 4 de março, após um incidente que deixou menores feridos na comunidade de Valermoso. A preocupação aumenta quando os movimentos sociais propõem o uso desse tipo de estratégia dentro de um quadro
que visa criminalizar o protesto social por meio de prisões ou intimidação de manifestantes. E aí, obviamente, os movimentos sociais temem que os órgãos de inteligência dos Estados Unidos influenciem nessa área, principalmente após a criação do novo Centro Aeronaval Regional, sob o olhar do Comando Sul. Então, essa notícia, além de levantar todas essas questões, aponta aí, né, a criação de um novo Centro Aeronaval Regional do Comando Sul no Panamá. Soma-se isso às contínuas provocações da Colômbia na fronteira com a Venezuela, às contínuas provocações e tentativas de falsas bandeiras e manobras militares conjuntas dos Estados Unidos com a Guiana, né, em Essequibo. Então, a gente tem aí uma conjuntura, né, muito perigosa para o nosso continente. Bom, essas foram as principais notícias e hoje nós vamos abordar um tema que é um tema que eu tenho um profundo carinho, né, que é exatamente o Haiti. Né? Deixa eu explicar o porquê desse carinho com o Haiti. O Haiti tem uma história, né, espetacular. Para aqueles que não conhecem, a gente indica um livro chamado Os Jacobinos Negros, de um autor americano, né, C.R.L. James, Toussaint Louverture e a Revolução de São Domingos. Esse livro é um livro espetacular, né, e vai contar a história da primeira revolução no nosso continente, né, e a primeira revolução negra das Américas e, quiçá, eu acho que uma das poucas no mundo em que os negros tomaram o poder e implementaram um governo a partir, né, da sua mobilização, da sua organização. E, mais do que isso, um país que foi responsável, talvez o principal responsável, pela libertação das Américas, uma história que pouca gente conhece, né, a partir do momento que o Haiti armou, né, as tropas de Bolívar, e inclusive cedeu tropas a Bolívar para operar a libertação das Américas. É uma história pouco contada e pouco conhecida, óbvio. Além do fato da história militar haitiana, que derrotou exércitos franceses, exércitos ingleses, né, e por isso paga um preço muito alto. O território que hoje corresponde ao Haiti foi onde chegou o Cristóvão Colombo. Né? Em poucos anos, os índios que ali viviam, que foram escravizados, foi reduzida praticamente a zero. E aí começa o processo de trazer escravos africanos, né, para a ilha. Houve um tratado que dividiu a ilha entre a Espanha e a França, né, a parte ocidental, o Haiti, e a parte que foi cedida à França, e a parte da Espanha recebeu o nome de Santos Domingos. Desculpe, a parte que foi entregue à França recebeu o nome de Santo Domingo, e foi a mais importante possessão francesa das Américas. Mais do que isso, sustentou, né, a corte francesa durante muito tempo, através do dinheiro que vinha cultivo da cana-de-açúcar, com a utilização da mão de obra africana. Com a Revolução Francesa, né, principalmente no período jacobino, em que os jacobinos acabaram com a escravidão nas colônias, esses africanos rebelaram-se em 1791, né, e aboliram a escravidão, e o Toussaint Louverture foi nomeado governador vitalício.
Houve uma tentativa, uma expedição francesa encarregada de reconquistar a ilha, prendeu Toussaint, que foi enviado para a França, e onde morreu em 1803. Ele tinha a ilusão de que poderia, né, negociar com os franceses, que os franceses iriam... Né, o Jean-Jacques Dessalines, que era um antigo escravo, dá continuidade a esse movimento de resistência, e o país obtém a sua independência em 1º de janeiro de 1804, e passa a se chamar Haiti, a primeira república negra das Américas, primeiro país latino-americano a declarar-se independente. Durante anos na América Latina, né, no Brasil principalmente, havia o medo do chamado haitianismo, a possibilidade dos negros escravos tomarem o poder, se revoltarem, né, derrubarem os seus senhores brancos e implantarem um poder negro. Isso o tempo inteiro, né, as nossas classes dominantes, né, nas Américas tinham medo dessa possibilidade. Bom, essa República Negra, né, os mulatos ficaram insatisfeitos com essa nova política, né, instalada no país, assassinam o Dessalines, e aí a administração do Haiti fica completamente fragmentada. Durante muito tempo, o Norte e o Sul foram governados por governos diferentes. O Henri Christophe no Norte e o Sul por Alexandre Pétion. Em 1820, o governo de Jean-Pierre Boyer, o país foi unificado. De 57 em diante, foi o período mais conturbado da história do Haiti. O Haiti, durante esse período todo, teve que pagar, né, uma série de valores altíssimos para a França por ter se libertado, né, a exigência da França. E a partir de 57, o médico François Papadoc-Duvalier foi eleito presidente e instalou um regime ditatorial no Haiti, com apoio, inclusive, né, dos Estados Unidos. Ele tinha uma guarda pessoal, os totomacuts, bichos papões, que eram responsáveis por vários massacres na ilha. O Papadoc foi assassinado, seu filho assumiu a presidência do Haiti e continuou com a mesma política. Os protestos populares aumentaram, né? O Baby Doc fugiu para a França em 86, mas deixou no poder uma junta chefiada pelo general Henri Namphy. E houve uma nova Constituição, o país realizou eleições livres apenas 4 anos depois, em 1990. Só. A maioria dos eleitores optou na época pelo padre esquerdista, né, um padre de esquerda chamado Jean-Bertrand Aristide. Porém, no mesmo ano, Aristide tentou implementar uma série de medidas extremamente progressistas. Ele foi deposto por um golpe militar e uma ditadura foi imposta ao país. A ONU impôs sanções econômicas para forçar a volta do Aristide. Em 94, ele retorna ao cargo de presidente, porém, o caos estava instalado e ele teve que fugir para a África em 2004, e o país sofreu uma intervenção internacional pela ONU. Então, vários problemas de ordem socioeconômica. O país, né, o Haiti, cerca de 60% da população é subnutrida, mais da metade vive menos de $1 no dia. Isso hoje piorou, né, muito. Em 2010 teve um terremoto de magnitude 7 que destruiu o país, levou um processo de reconstrução que houve uma roubalheira generalizada, né? Durante o terremoto morreram mais de 120 mil pessoas. Os governos que assumem são governos que utilizam-se, né, que roubam, na realidade, toda a ajuda humanitária que chega no Haiti, né? E aí a gente tem que tentar entender o porquê que o Haiti vive essa situação. Por que o governo, por exemplo, do Moise, deu um autogolpe ao término do seu mandato para se manter?
né? Por que a velha mídia tenta trabalhar de forma a parecer que o Moise tem alguma razão, né? Qual é o papel dos Estados Unidos, da França, do Canadá na crise? Né? Superar essa cobertura, né, dos grandes meios e tentar entender. Bom, nós demos uma notícia algumas semanas atrás, mostrando que o presidente, o jovem Moise, agora presidente interino, ele consumou um autogolpe após o período de 5 anos de governo estipulado na Constituição do país ter expirado. Ou seja, durante todo esse período ele governou de uma forma profundamente autoritária, né, se confrontando o tempo inteiro com a permanente mobilização das classes populares, da oposição política e de poder institucional do próprio Estado, né, e distorcendo, trabalhando na lógica, né, esse governo, de tentar esconder o que está em curso no Haiti, ou pelo menos tornar incompreensível. A impressão que se tem é que o Haiti vive um caos. E esse caos ele surge porque surge, né? Talvez o Haiti esteja condenado, quem sabe, né? Porque foram negros que libertaram o Haiti, quer dizer, aí tem o racismo embutido nisso aí, a incapacidade de se autogovernarem e tudo mais. Então, e outras são mais criativas. Essas que eu estou falando aqui são até risíveis hoje em dia, né? Tem outras mais criativas, né? Mas a maioria delas são apenas a reciclagem de preconceitos racistas, eurocêntricos e coloniais. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar é aquela afirmação de que a crise política do Haiti ela é eterna, generalizada e incompreensível. Isso não é verdade, ela não é metafísica. Tem datas, causas, responsabilidades específicas. Na realidade, em termos gerais, a gente vai ver que o Haiti tem uma longa história de ocupações, interferências e golpes de Estado. Né? Teve um pequeno período após a Revolução de 1804, em que ele teve alguma autonomia, e depois virou uma neocolônia norte-americana, quando os fuzileiros navais ocuparam, entre 1915 e até 1934, o Haiti. Né? Então, em termos gerais, essa recolonização e tutela, quem participa disso são os Estados Unidos, a França, que nunca abandonou realmente a ilha, e o Canadá, que é um país que pouca gente sabe, mas que tem um grande interesse na mineração no Haiti. Então, suas corporações mineradoras têm grandes interesses. Então, ele talvez seja o mais invisível e desleal imperialismo que atua no Haiti. Bom, nos últimos 50 anos, várias organizações multilaterais, a OEA, a ONU, um grupo chamado Central, formado pelos países amigos do Haiti, em sua maioria europeus com interesses mineradores, migratórios, financeiros, geopolíticos, desempenharam, né, esse papel aí na mediação e tudo mais, e de liderança. E após a Guerra Fria, com o conceito de intervencionismo humanitário, ou responsabilidade de proteger, o R2P, né, o princípio da não indiferença, houveram várias missões civis, policiais, militares, que desembarcaram no Haiti, desde 1993 até a famosa MINUSTAH, que o Brasil, durante o governo Lula, lamentavelmente, teve uma participação nefasta. Aliás, o grupo de militares que hoje apoiam,
né, e dão sustentação ao governo do Bolsonaro. É bom que todos saibam disso. São os mesmos que estiveram no Haiti reprimindo o povo haitiano, estuprando as meninas haitianas, as mulheres haitianas, são acusados de crimes incomensuráveis de assassinato, violência sexual, né, no Haiti. Bom, então a famosa MINUSTAH, entre 2004 e 2017. Todas elas hipocritamente declarando que o objetivo é a paz, a estabilidade, a governança, a justiça, a reconstrução, o desenvolvimento, só que o Haiti só regride em todas essas áreas, né? Desde 1957, todos os governos do Haiti, com exceção do Jean-Bertrand Aristide e mais tarde do René Préval, todos chegaram ao Palácio Nacional com mediação, intervenção, golpe ou ocupação promovida por sucessivas administrações americanas, independente de serem democratas ou republicanas. Então a gente vai ver nisso daí que se constata que o Haiti não é um Estado falido, não é um Estado frágil, nem uma entidade caótica e ingovernável, nem a sua população negra tem uma propensão natural e genética para o caos, a instabilidade e o desgoverno. Né? O que se vê é uma política imperialista sendo implementada, né, para sugar as energias e a riqueza, né, do povo haitiano. Para vocês terem uma ideia, o Haiti foi o primeiro país a eleger um presidente progressista na região, em 1990. Né? 75% do eleitorado, em eleições não obrigatórias, deram a vitória ao Aristide com quase 70% dos votos. Mesmo após o golpe que foi dado com a participação dos Estados Unidos, em uma nova eleição realizada em 2000, o povo elegeu Aristide com 91,7% dos votos válidos. E, brutalmente pressionados pelo Império, teve uma participação ainda de 50% no processo eleitoral. Porém, 4 anos depois, ele foi novamente derrubado, né, pela ação de uma força provisória multinacional composta por tropas de quem? Estados Unidos, França e Canadá. Outra ilusão que está se vendeu para a Venezuela e se vende para o Haiti, é que vão haver mudanças substanciais na política dos Estados Unidos em relação à ilha na administração Biden. Né? E o que a gente está vendo é que toda a administração republicana ou democrata nesses últimos 30 anos seguem sem distinção alguns objetivos básicos: destruir a economia agrícola e agroindustrial, privatizar as poucas empresas nacionais no Haiti, liberalizar o comércio e as finanças, aplicar as receitas neoliberais, eliminando subsídios, claro, isso tudo promovido pelo FMI, tornar o país um nó periférico nas cadeias globais de valor, principalmente no setor têxtil e eletrônico, promover e apoiar e financiar golpes, organizar, assessorar missões internacionais de ocupação, é um tremendo de um laboratório, daí a infiltração de mercenários e paramilitares, né, no Haiti. Por incrível que pareça, o Bill Clinton, né, pode parecer paradoxal, para mim não é, né, foi um que causou mais problema para o Haiti, porque ele era co-presidente da Comissão Interina para a Reconstrução do Haiti, depois do devastador terremoto de 2010. E essa comissão, ela desviou a maior parte do dinheiro, né, foi desviado para o setor privado. Pra vocês terem uma ideia, o próprio Bill Clinton, né, faz uma autocrítica colocando-se como o principal responsável pela destruição da economia de arroz do país, que levou à ruína agrícola e levou ao êxodo de milhares de camponeses que mais tarde se transformaram
em Balseiros, né? Ou seja, mais uma vez a política, né, do imperialismo levando a migração, né, desenfreada. Bom, o que a gente percebe entre um governo democrata e republicano são apenas mudança de métodos, mas não, né, em estratégia. No Haiti, o último governo foi orientado a retomar uma certa ordem constitucional, né? Enfim, isso foi implementado, teve um certo desconforto com o fechamento do parlamento de janeiro de 2020, alguns juízes foram presos, né? Se criou uma opaca Agência Nacional de Inteligência, decretos sobre segurança e antiterrorismo, né, que foram apontados como contrários à liberdade civil e direitos humanos, mas, de qualquer maneira, a ideia seria uma certa ordem constitucional. Bom, mas, de qualquer maneira, o que vai acontecer é que o Moise ele vai dar um golpe no dia 7 de fevereiro desse ano e vai implantar, né, um governo interino que nada mais é do que uma ditadura, né? Hoje, a gente vê, obviamente, uma crítica do governo ao Moise, do governo americano, mas talvez eles vá criar uma série de condições para retirar a imunidade que o Donald Trump havia concedido ao Moise, né? Principalmente naquele momento da virada contra a Venezuela em janeiro de 2019. Então, meio que liberou o Moise para reprimir, né? Porque houve uma etapa insurrecional em julho de 2018, prolongada, super divulgada, e que o Moise reprimiu violentamente a Minutah, inclusive. Bom, então a ideia, né, são políticas, né, que recuperem a confiança, no sentido de que existe democracia, mas que o Moise agora jogou isso por terra, né, e que fica claro que a política do Biden não vai mudar nem um pouquinho a situação no Haiti. Um outro dado interessante, que é importante desmistificar, é que, na realidade, estão existindo conflitos de interpretação constitucionais, né? Que o Jovenel Moïse tinha direito a continuar no governo e tudo mais. Ou seja, é uma tentativa de legitimar, né, a continuidade do governo interino, a ditadura do Moise. O que define a crise do Haiti não é um enfrentamento entre poderes, o executivo e o legislativo, ou uma crise institucional, apesar do atual, né, ditador tentar vender essa lógica, e os grandes meios de comunicação também. O que se tem é a extensão ilegal de um mandato presidencial que expirou e que está levando, né, à consolidação de um regime supralegal, anticonstitucional, que governa por decreto, aprisiona e nomeia juízes de forma improcedente, persegue seus opositores, né, e agora ele está inventando uma reforma constitucional para ratificar o estado de forças existente no país, né? Outra mentira que vem sendo vinculada pelos meios de comunicação é que o Moise sofreu uma tentativa de golpe de Estado quando um juiz se autoproclamou presidente. Alto lá, nós já comentamos essa notícia, né, aqui, e foi muito engraçado quando nós comentamos, houve uma discussão sobre golpe de Estado em outro país, e a gente comparou, na época, como é que era ridículo a quantidade de armas, né? Vocês teriam uma ideia, a prova que foi apresentada de que o juiz de tribunal de cassação
Yves Debrezil e a Marie-Louise Gauthier, inspetora-geral da Polícia Nacional, e outras 20 pessoas, foram presas porque estavam tentando derrubar o presidente. E foram apresentados 2 fuzis automáticos, 2 escopetas calibre 12, um facão, dinheiro e alguns telefones. Então, para vocês verem a capacidade operativa e financeira dessa tentativa de golpe, né? Ou seja, na realidade, foi uma operação de um governo que tentava criar, né, se vitimizar, um governo ilegítimo que tentou se legitimar por esse, entre aspas, levante. Né? Bom, quebra da ordem institucional foi feita pelo presidente Jovenel Moïse. O que a gente está vendo no Haiti é um esquema de duplo comando. O que ele está fazendo? Ele se agarra ao poder, mantém o controle do pouco que resta do Estado haitiano, em particular da polícia, do exército e tudo mais. E, por outro lado, você tem a grande maioria dos setores da sociedade civil, da oposição política, nomeando um presidente provisório, o juiz José Pnessen Jean-Louis, com o objetivo de comandar o que eles chamam de transição de ruptura e convocar eleições transparentes e democráticas a médio prazo. É isso que está acontecendo hoje no Haiti. Né? Então, por trás da eleição do Pnessen Jean-Louis, tem uma luta de poder, claro, entre diferentes setores da oposição. É um movimento amplo, incluindo, inclusive, partidos conservadores, antigos membros da casta política, enfim. O setor com mais desenvoltura é o de centro-direita, o setor democrático e popular, liderado pelo advogado André Michel. Mas ele não tem, obviamente, controle das mobilizações de rua, que podem mudar essa correlação de força. As propostas, que são propostas de soberania, antineoliberais, que enfatizam o elemento de ruptura com que existe no Haiti até hoje, e não apenas um elemento de transição, a responsabilidade dessa linha está na via campesina, na articulação dos movimentos sociais da ALBA, que construíram um polo de oposição chamado Fórum Patriótico Popular. Então, o Jean-Louis, ele representa esse delicado equilíbrio de forças aí, né? E, claro, o governo do Jovenel Moïse tenta vender a ideia de que ele é uma espécie de João Guaidó haitiano, que ele se autoproclamou, para isso, obviamente, com o objetivo de gerar confusão. Né? Na realidade, o que está tentando fazer é exigir a saída do Moïse. Esse magistrado não foi proclamado de forma sediciosa diante de um governo democraticamente constituído, como o Juan Guaidó, mas eleito pela oposição social e política para preencher o vazio legal diante da consumação de um autogolpe. Então, uma história completamente diferente. Outra história que é muito vendida e é muito veiculada, né, é que existe uma violência cega, espontânea e generalizada, um caos absoluto, sem controle no Haiti. Né? Os níveis de violência são altíssimos. Se você comparar hoje os níveis de violência no Haiti com o Caribe e a América Latina, vão ser pequenos, ao contrário desse discurso. Né? Principalmente se você perceber as condições econômicas e sociais da população haitiana. Existe todo um estudo de intelectuais do país que apontam que a sociedade haitiana é particularmente homogênea, integrada, em termos sociais, linguísticos, culturais. Existe uma cultura popular muito rica, uma língua nacional e popular singular, que é o crioulo haitiano, e formas de organização socio-territorial típicas da vida camponesa. Isso diminui e muito a questão da violência. Porém, o que se observa no país, e aí isso sim tem que ser levado em consideração,
são altos índices de violência política organizada. Os atores da violência mais flagrantes no país são grupos criminosos, quadrilhas armadas, paramilitares, atores organicamente ligados ao poder político, aos Estados e aos Estados Unidos, à França, ao Canadá. Né? A maioria desses grupos foi criada e financiada por senadores, ministros, presidentes, quando não incentivada diretamente pelas potências imperialistas, para fazer o papel sujo. As ondas de sequestros que saem toda hora na imprensa e tudo mais, sucessivos massacres em comunidades rurais ou bairros populares da capital, são em função de um processo de repressão, né, entre aspas, não estatal, né, põe entre aspas nisso, que tenta desmobilizar, né, uma população que desde 2018 tomou massivamente as ruas do país, gerando uma insurreição social radicalíssima que é impossível de ser administrada e reprimida pelas fracas forças de segurança do Estado haitiano. Né? Então, eles usam o paramilitarismo, usam, né, o narcotráfico, usam, enfim, todos esses grupos para, né, através da violência, desmobilizar, né, esses setores. Engraçado, nem a gente fala assim, e a gente lembra de vários países latino-americanos que vivem a mesma situação, né, em que esse roteiro, né, essa receita é utilizada quase como uma receita mesmo. Milícia, violência, descontentamento social, e por aí vai. E fora, como o Gabriel está falando, né, tentativa de igrejas lá que tentam, né, trabalhar essa lógica aí da teoria da prosperidade e por aí vai. Bom, por último, ainda nesse campo, na realidade, o que a gente vai observar é que, como uma missão de ocupação seria muito cara nessa época, a administração Trump e a do Biden definiu a Via Líbia, né, para o Haiti. Então, a Via Líbia, elementos combinados, né, com as práticas colombianas, hondurenhas e salvadorenhas da guerra híbrida, né, a guerra híbrida aplicada sistematicamente contra a Venezuela, fazem aí um conjunto de medidas para tentar destruir completamente, né, o tecido social haitiano, que ainda está resistindo com suas forças organizadas em meio às condições materiais mais adversas de todo o ministério. Então, o governo teceu uma aliança chamada, uma coalizão de grupos criminosos chamada G9, que cogoverna o território haitiano em certas regiões, algumas com domínio maior do que o Estado. Olha que maravilha. E, obviamente, essa lembrança do Pablo, né? Fundações, agências de cooperações, ONGs coloniais e igrejas neopentecostais norte-americanas que tentam cooptar e desmobilizar esses movimentos rurais e urbanos, difundindo as mesmas coisas que fazem no Brasil, em toda a América Latina, teorias coloniais, teologia da prosperidade, concepções pseudo-desenvolvimentistas, né? E o poder duro, mais invisível, né, do tráfico de drogas, do crime organizado, do paramilitarismo. Então, esse conjunto de fatores aí que explica, né, a violência que acontece, que não é nem cega, nem espontânea e pode até ser, em certo ponto, generalizada, mas ela é direcionada.
direcionada para destroçar a resistência popular e classista à realidade, né, haitiana. Bom, o outro discurso que o Moise vem fazendo é que a oligarquia quer tomar o poder, um retorno aí, né, dos setores oligárquicos. Aí, me desculpe, a oligarquia, né, está no poder no Haiti, um setor dela está na oposição, enfim. É uma ingenuidade, né, achar que a oligarquia quer tomar o poder e que o Moise não pertence a essa oligarquia. O próprio Moise ele é um oriundo aí do latifúndio, era um produtor de banana, enfim. Então, acumulou capital, né, produzindo através do agronegócio e por aí vai. Então não dá para culpar um golpe da oligarquia. Por último, e talvez o mais grave, porque gerou e aprofunda, né, todos os problemas, é esse discurso de que o Haiti precisa de ajuda e cooperação internacional. Outro dia eu ouvi até em relação ao Brasil, me apavorou muito, o pessoal falando, né, de que no Brasil precisava de intervenção devido ao governo Bolsonaro. Eu falei, tá complicado. Bom, na realidade, né, o New York Times lançou uma nota intitulada, editorial, "O Haiti precisa de ajuda". E aí a solução final seria uma combinação aí mais profunda dos Estados Unidos, ONU e União Europeia sobre o Haiti, e não liberar o Haiti para que possa, né, na realidade, garantir a sua autonomia, né, e garantir a possibilidade de romper, né, com esse passado, enfim, retomar talvez até o passado, né, de glória do Haiti. E é óbvio que isso não vai se dar com a presença do Império no Haiti. Nenhum governo teria resistido ao tipo de mobilização, ao nível de mobilização ativa e radical, né, da população haitiana, sem apoio político, financeiro, diplomático dos Estados Unidos, de organizações multilaterais. Nenhum desses governos seria capaz de superar, né, uma coalização de oposição que inclui todos os setores sociais e todas as forças políticas do país. Então, a solução para o Haiti, né, a ajuda e cooperação que o Haiti precisa, é de deixar que o seu povo assuma, né, o seu destino. E esse tipo de solidariedade só quem pode dar são os governos populares, setores democráticos, forças progressistas e de esquerda, organizações de direitos humanos, organizações autônomas de integração, militantes anti-imperialistas da nossa pátria grande, do mundo, que contribuam para que o Haiti possa enfrentar a interferência devastadora do Império, né, que se autoproclama como comunidade internacional e que, na realidade, né, leva a política dos países ricos e poderosos com o objetivo de roubar as nossas riquezas e o trabalho, fruto do trabalho das trabalhadoras e trabalhadores, né, dos países pobres, entre aspas, do mundo. É isso. Acho que dá para ter uma noção aí, né, do que está acontecendo no Haiti. Na semana que vem, o nosso tema em questão serão os Mapuches, no Chile. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a situação dos Mapuches no Chile. E, se eu não me engano, antes que eu me esqueça, é isso mesmo, no dia 25 nós temos o segundo Vozes Latinas. Nós está praticamente fechado, né, com o professor Rampinelli, da Universidade Federal de Santa Catarina, e nós vamos discutir se as revoluções são realidade ou utopia em nossa pátria grande no século XXI. Esse vai ser o tema
do Voz Latina no dia 25. Mas ainda vamos estar divulgando aí, com tempo para todo mundo se preparar. Será uma boa contribuição aí para a nossa reflexão. Sem dúvida. Muito obrigado, professor Aurélio, essa verdadeira aula rápida, né, sobre a história do Haiti, conjuntura do Haiti, um país que vem sofrendo tanto e que é importantíssimo a gente estar sabendo o que está acontecendo, estar se informando, né, e tentando ver se mudamos também o nosso país para melhorar também a conjuntura dos nossos irmãos latino-americanos, né. O Brasil joga um peso muito grande. O professor Aurélio comentou muito bem o peso negativo que a gente já exerceu sobre aquele país na história recente, e sem dúvida a gente tem que tentar aí caminhar no rumo de, né, da libertação dos povos, da emancipação dos povos e não de ocupação. Né? Então, esse foi mais um Pelo Mundo América Latina. Agradeço muito a todos que nos acompanharam. Novamente peço que se inscrevam no nosso canal, youtube.com/cotidiano news. Mande esse vídeo para os seus amigos, aí nos grupos de WhatsApp, isso ajuda muito. E não se esqueça de deixar o like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Também compartilhe no Facebook, curta no Facebook e nos siga nas demais redes. Temos aí uma conta no Apoia-se, quem puder deixar sua contribuição, qualquer valor a partir de R$1 já ajuda muito. Nós que somos um site independente, alternativo, aí que buscamos aí estar trazendo essas informações que, infelizmente, não se vê na grande mídia e mesmo às vezes não se vê nos meios alternativos. Então, fiquem ligados aqui no Cotidiano. Amanhã, a partir das 20h30, tem Brasil Cotidiano, falando tudo sobre a repercussão da recuperação dos direitos do ex-presidente Lula. No sábado, temos um Cotidianos da Arte especial relacionado ao Dia Internacional da Mulher, que foi na última segunda-feira, 8 de março. Na segunda-feira, eu volto junto com o professor Eden Pereira para o Pelo Mundo, África e Ásia. Então, uma boa noite a todos, fiquem ligados aí na nossa programação. Uma boa noite, professor Aurélio, e até a próxima. Ativar seu microfone. Boa noite para todos, todas e todos os ouvintes. Boa noite. E fique em casa.